Amém. Belíssima apresentação do nosso coral. Dando continuidade com a nossa santa reunião, neste momento, amados irmãos, eu peço a todos os irmãos que fiquem em reverência aos nossos internautas, aos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, na qual nós teremos a oportunidade de hoje meditarmos numa mensagem a qual nosso santo irmão Aldo deixou para nós, a qual diz assim: a doutrina e a disciplina de nossa igreja, elas devem ser respeitadas por todos nós, o povo apostólico. Então vejam, amados irmãos, que o título desta mensagem do nosso santo irmão Aldo, o que ele diz, amados irmãos, a nós hoje, na atualidade, que quem ama principalmente a disciplina e a nossa doutrina, e que luta com sua vida para conservá-las em seu coração, é porque sabe principalmente dar valor e sabe que são vidas para a sua alma e também saúde para o seu corpo, e que são também a sua segurança e a sua defesa contra os ataques do mal. Então vejam, amados irmãos, o quanto é importante nós respeitarmos a nossa doutrina, a nossa disciplina. Amados irmãos, quem pratica a nossa doutrina e observa com rigor e boa vontade, principalmente é uma pessoa que tem em seu coração, é sábia e principalmente temente a Deus. Porque, amados irmãos, quando nós andamos na disciplina e seguimos corretamente a doutrina da nossa igreja, seja em qualquer momento da nossa vida, nos momentos difíceis, nos momentos de tribulações, se nós estivermos praticando corretamente o que o santo irmão Aldo pede, nada de mal acontece com a gente. Então a doutrina e a disciplina, a qual vamos meditar nessa mensagem agora, vamos transcrever uma mensagem do santo irmão Aldo que foi publicada lá em junho de 2012, a qual ele diz assim: a doutrina e a disciplina de nossa amada Igreja Apostólica, elas são as fontes de água da vida, e quem quer ter vida e ser feliz em seu viver, deve guardá-las no seu coração e praticá-las com amor e principalmente, amados irmãos, com devoção. Então veja, amados irmãos, para nós é um motivo de grande alegria, de muito amor, de saber que a doutrina e a disciplina a qual o santo irmão Aldo, ele tanto nos ensina, são fontes da vida. Deus, o nosso Pai, amados irmãos, Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, junto com o santo irmão Aldo, eles hoje, através dessa mensagem do nosso boletim, eles falam ao nosso coração afirmar: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, amados irmãos, a nossa doutrina, tanto quanto a disciplina, são fontes de água da vida. Basta nós seguirmos essas regras de bom viver. Eu faço uma pergunta hoje aos nossos irmãos, aos nossos internautas: será que nós, hoje na atualidade, nós estamos alimentando principalmente a nossa alma com a água da vida que jorra diretamente do trono do nosso Deus? Aonde você tem buscado o refúgio para os dias ruins da sua vida? Muitas das vezes, amados irmãos, nós ficamos se distraindo na internet, se afogando muitas das vezes no nosso trabalho, e muitas das vezes esquecemos do nosso Deus, de nosso Jesus, da Santa Avó Rosa, do santo irmão Aldo. E nesta mensagem, amados irmãos, o santo irmão Aldo nos mostra claramente que todo aquele que bebe desta água da vida lá do mundo,
terá sede, mas aquele que bebe da água que vem diretamente dos céus, amados irmãos, esse não sentirá sede, porque ele pratica a santa doutrina, a disciplina. Mas muitos, amados irmãos, hoje, na atualidade, estão preferindo, muitas das vezes, o pecado. Buscam, lá no mundo, muitas das vezes, atribuir aquele alimento para a sua vida. Ou seja, querem buscar lá no mundo saciar a sua sede. Mas lá, amados irmãos, eu digo com todo amor aos irmãos, não encontrarão. Porque se nós quisermos achar a verdadeira fonte da água da vida em nossa vida, e o verdadeiro descanso e o refrigério para a nossa alma, vem apenas de um lugar. E aonde que nós achamos, amados irmãos? É na igreja apostólica, é com a Santa Borrosa, com o Santo Irmão Aldo. Então, amados irmãos, quando nós falamos de disciplina, amados irmãos, muitas das vezes é algo muito complicado de falar. Muitos falam, mas disciplina de novo, falar da doutrina. Mas é algo importante que o irmão Aldo, amados irmãos, sempre frisou nas mensagens do boletim, lutando para que muitos, amados irmãos, não venham a perder a sua salvação. Então a disciplina, amados irmãos, apostólica, ela é o conjunto de princípios de elevada moral e regras de um bom viver que honra a vida dos apostólicos. Assim sendo, os ensinos doutrinários de boa conduta que formam o conjunto da doutrina e da disciplina da nossa igreja devem ser praticados por todos com muito amor e principalmente com muito entendimento. O entendimento, amados irmãos, que o nosso Santo Irmão Aldo nos ensina, para nós hoje na atualidade é algo divino. E nós termos esse entendimento é nós termos capacidade de olhar as pessoas como Jesus, como a Santa Borrosa, como o Santo Irmão Aldo, ele via. Então, ter nossa mente principalmente focada nas coisas de Deus, mas para isso é preciso buscar, deixar de confiar principalmente na sua própria capacidade, mas sim confiar e entregar a sua vida e praticar o que Deus, o que Jesus, a Santa Borrosa pede, para você ter entendimento, para praticar principalmente a doutrina, a disciplina com muito amor e também compreensão. Assim, Jesus ensinou que para quem quer ter graça de Deus e do Consolador sobre vós, olha que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de corações, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nosso Senhor, amados irmãos, através dessa mensagem, nós podemos meditar em dois termos, igual diz na mensagem do boletim, quer dizer que a sua doutrina, a doutrina da nossa igreja, amados irmãos, ela é suave, ela é fácil, agradável de viver. A sua disciplina é leve, ela nunca escravizou ninguém, mas conduz o fiel de maneira segura pelo caminho do bem. Então, amados irmãos, se nós hoje, nós o povo apostólico, não queremos praticar a santa doutrina da nossa igreja, e igual diz aqui, significa que nós, que somos apostólicos e cremos primeiramente em Jesus, na Santa Borrosa, no Santo Irmão Aldo, devemos cumprir humildemente a vontade dele, ou seja, permitir que ele oriente, que ele dirija a nossa vida. Dirigir, amados irmãos, a nossa vida é abrir a nossa mente para obedecermos mais a doutrina e a disciplina. Igual diz na mensagem, ela é agradável, ela não escraviza ninguém, conduz a nós ao caminho que nos leva aos céus. E sermos humildes, igual diz ali, mansos de coração, não significa fraqueza, mas sim sabermos discernir, termos sabedoria para não
compactuarmos principalmente com o pecado e também sermos mansos de coração, ou seja, para ver o que faz mal e o que faz bem para a nossa vida. Então, amados irmãos, seja agradável, mas mais pelas coisas boas e não pelo pecado. Então, amados irmãos, nesta mensagem Jesus, amados irmãos, Ele está dando uma oportunidade para você que muitas das vezes, hoje, meu irmão, minha irmã, jovem, você internauta, você ouvinte da Hora Milagrosa, que muitas das vezes está se deixando se levar pelo pecado. Lá no passado, a maioria, amados irmãos, se deixaram se levar pelo pecado. Muitas das vezes preferiram seguir caminhos incertos, tortuosos. E hoje, na atualidade, amados irmãos, podemos se dizer que a maioria está preferindo não obedecer principalmente à doutrina e à disciplina a qual o Santo Irmão Aldo tem tanto lutado. E o nosso Senhor, amados irmãos, nosso Santo Irmão Aldo, eles só querem mostrar para nós, amados irmãos, que se nós seguirmos principalmente a doutrina e a disciplina, nós teremos sucesso em nossa vida. Não vamos deixar a nossa vida se levar pelo erro e principalmente pelo pecado. Se querem, olhem bem o que o irmão Aldo diz nessa mensagem, se querem ter toda a proteção dos céus, dos santos e anjos, a fim de que sejam bem-sucedidos em suas vidas, devem obedecer por amor. Muitos não são felizes, não têm paz no coração, nada lhes vai bem porque deixam de obedecer aos ensinos da igreja. Preferem fazer o errado e aquilo que a igreja não ensina, deixando de obedecer à disciplina que aqui aprendem, por isso não são bem-sucedidos no seu viver e lutam com tanta dificuldade. Então veja, amados irmãos, que nos últimos dias, ou seja, nos últimos tempos, muitos iam deixar o seu amor se esfriar. Isso palavras do Santo Irmão Aldo, o amor de muitos está se esfriando. E muitos, amados irmãos, através de esfriar o seu amor, abandonariam a sua fé e se deixariam seguir, principalmente aos enganadores e doutrinas que muitas das vezes não compactuam com Deus, mas com o reino das trevas. E muitos estão deixando de lado, amados irmãos, muitas das vezes de ter a proteção que vem diretamente dos céus, que é de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E vejam algo valioso, amados irmãos, para a nossa vida. Todos que obedecem à nossa doutrina, à nossa disciplina, são felizes, são abençoados. Mas a maioria, amados irmãos, igual eu sempre digo, hoje na atualidade, não querem nem sequer, muitas das vezes, ouvir a mensagem que fala sobre a disciplina, sobre a doutrina, porque isso incomoda-os, porque preferem cada dia estar descendo cada vez mais para o lamaçal do pecado. Daí, muitas das vezes, igual diz na mensagem do boletim aqui, com toda a clareza, que o Santo Irmão Aldo mostra para nós, amados irmãos, não são felizes, muitas das vezes não têm paz em sua vida, no seu coração, fazem o que bem entendem, ainda falam que na vida deles ninguém manda, eu faço o que eu quiser. Olha o que o irmão Aldo deixou certa vez dizendo, depois não adianta lamentar, depois chorar, porque depois vai viver uma vida de sofrimento. Não adianta chorar, porque não busca obedecer primeiramente às leis de Deus, às leis de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E é até triste dizer, amados irmãos, quantos que estão se deixando se levar pelo pecado, principalmente pelas modas inconvenientes. Modas inconvenientes, amados irmãos, as modas do mundo. Eu me lembro de uma mensagem do nosso saudoso bispo, e também através da nossa missionária Odete, a qual eu guardo em meu coração, que certa vez ela disse assim, que a Santa Avó Rosa disse assim, a moda é para todos, mas nem todos são para modas.
Mas quantos, amados irmãos, estão se deixando levar pelas modas, se deixando se levar, muitas das vezes, amados irmãos, participam dos seus ministérios, muitas das vezes, no coral, como obreiros, pastores, principalmente coralistas, amados irmãos, é triste dizer, participando muitas das vezes até uma reunião, ali com o cavanhaque. Isso o irmão Aldo jamais aceitou, amados irmãos. Nós devemos ter muito cuidado, muito respeito com a disciplina da nossa igreja, porque a Santa Avó Rosa, amados irmãos, todos nós sabemos que ela deu a vida, olhem bem, ela deu a vida pela doutrina e pela disciplina da nossa igreja, e muito lutou para que fossem compreendidas e aceitas, olhem bem, mas pelos corações bons e humildes. E o santo irmão Aldo, amados irmãos, ele sempre lutou para manter esta igreja consagrada e santificada, principalmente nesta disciplina. E nesta mensagem aqui, o nosso conselho, amados irmãos, diz aqui, nós do conselho, estamos lutando muito mesmo para mantê-las. E afirmamos, palavras do santo irmão Aldo, afirmamos aos irmãos e irmãs internautas que a disciplina nada mudou e não mudará. Isso o irmão Aldo disse, passe o tempo que passar, muitos irão embora, envelhecerão, jovens virão, a igreja vai crescendo e multiplicando, mudando, mas a doutrina, a disciplina que Jesus implantou, ela continuará intacta, nunca mudará. Palavras de um profeta, amados irmãos. Então, o nosso conselho, amados irmãos, ele está lutando a cada dia para trazer para nós uma forma diferente de nós podermos mudar a nossa vida. Olha o que ele diz aqui, pois se constituem regras de honra e dignidade para o Filho de Deus, e nos foi dada por Jesus, através da Santa Avó Rosa. Pedimos e aconselhamos as irmãs que estão usando suas vestes bem mais curta, fora da disciplina apostólica, que a medida estipulada por Jesus 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas. E pedimos a compreensão que se adequem e voltem a usar na medida certa, pois assim darão esta alegria à Santa Avó Rosa, ao santo irmão Aldo, sendo pois uma filha obediente e consagrada. Então, amados irmãos, nessa mensagem, o santo irmão Aldo, ele mostra para nós que a nossa doutrina, a nossa disciplina, ela não fere a nossa vida, basta nós seguirmos corretamente, porque, amados irmãos, através da nossa disciplina, nós lá no mundo, nós mostramos a nossa diferença. Porque imagina, amados irmãos, um apostólico, muitas das vezes, que frequenta uma reunião, vem na igreja todos os dias. Daí eu faço uma pergunta, o que adianta vir na igreja, ali exalar santidade, praticar tantas coisas boas, e quando sai para a sua casa, para o seu lar, para a sociedade, para o seu trabalho, lá segue uma vida diferente, muitas das vezes fora da disciplina. E muitas das vezes pessoas lá do mundo veem e falam assim, nossa, mas aquele jovem, aquele irmão, aquela irmã, ele é mesmo apostólico? Olha o que ele está praticando. E olha como o irmão Aldo fica triste, amados irmãos, de ver certas situações. E da mesma forma, alguns irmãos, amados irmãos, estão utilizando cortes, cabelos extravagantes, barbas, se deixando se levar por cavanhaques, bem como shorts, bermudas, mesmo sabendo que a nossa disciplina não permite. Amados irmãos, eu digo uma coisa de coração, nós podemos esconder de Deus tudo o que nós fazemos aqui na terra, podemos ir embora hoje e continuar lá fazendo nossos vacilos, os nossos erros, igual muitos dizem, eu tenho um pecadinho de estimação. Não existe pecadinho de estimação. Esse pecado, amados irmãos, vai te levar para o caminho das trevas. E nós devemos ter muito cuidado, amados irmãos, porque certas coisas levam a nossa vida à ruína. Por isso que nós devemos obedecer o que o santo irmão Aldo, que a Santa Avó Rosa deixou. E aqui diz com todo carinho, olhem, orientamos para nós, o povo apostólico, serem discretos e principalmente sensatos na observação e obediência às nossas regras disciplinares,
O que para nós apostólicos é uma honra, olhem bem, é uma honra nós andarmos na disciplina, né? E seguindo a doutrina e obedecendo. Então, irmãs e irmãs, não forcem a situação, voltem a ser apostólicos, se arrependam, pois a obediência, a disciplina de nossa igreja é fruto do amor de cada apostólico. E aquele que assim proceder, olha as recompensas que terão em sua vida, serão abençoados, serão protegidos, amparados pelos nossos santos poderosos e viverá uma vida sempre feliz. Porque, amados irmãos, imaginem se na sua vida hoje você está praticando muitas das vezes o pecado, o erro, se deixando se levar pelas modas, por tantas coisas que o inimigo tem para dar. Imagine se você naquele momento está ali fora da disciplina, lá em qualquer lugar. Acontece uma situação que a Santa Avó Rosa ou Santo Romualdo precisa te levar naquele momento. Será que você estará preparado para receber o seu galardão? Será que dará tempo de se arrepender, de pedir perdão? Então, amados irmãos, meditem em fatores que são muito importantes para a nossa vida. Não é só a doutrina, a disciplina, a nossa vida, o nosso viver em casa, no nosso lar. Muitas das vezes a internet, amados irmãos, está influenciando, levando muitas pessoas à perdição do pecado. Muitas vezes reúnem famílias para ficar ali vendo uma programação que muitas vezes está levando a sua vida a perder algo tão importante que é a sua santificação e a sua consagração. Por isso nós devemos ter muito cuidado com o que nós fazemos, com a nossa vida, com o que nós expomos, principalmente nas redes sociais, na internet, amados irmãos, porque muitos veem. E como é que fica a situação dessas pessoas, desses apostólicos, amados irmãos, que não seguem corretamente a doutrina e a disciplina? Então, muito cuidado, vigiem, porque, amados irmãos, o juízo de Deus, amados irmãos, ele é certo. O que nós estamos fazendo aqui, igual eu sempre digo, o que nós plantarmos, nós vamos colher. E se nós plantarmos qualidades boas, obedecer a doutrina, a disciplina, nós colheremos frutos bons. Então, amados irmãos, devemos ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Prezados povo apostólico, a doutrina e a disciplina da igreja precisam ser obedecidas e respeitadas voluntariamente por todos os apostólicos. Muito embora, aqui o Santo Romualdo diz nessa mensagem, infelizmente alguns irmãos estão dando valor e aceitando conversas, muitas das vezes sentimentos, costumes, que muitas das vezes não edificam o Filho de Deus, que são plantados por pessoas que muitas das vezes que não são da Santa Avó Rosa e nem do Santo Romualdo, mesmo estando em nosso meio. Por isso pedimos aos irmãos que se arrependam, procurem ser fiéis ao seu voto, lá quando fizeram no batismo, e principalmente ao nosso Deus, aos seus santos. Lembrem-se da sua salvação, depende de você, da sua conduta, do seu proceder, da sua maneira de agir e confiar. Eu trouxe, amados irmãos, algo muito importante lá em São Mateus 13, 24 ao 30, a qual diz assim: Jesus, ele diz uma palavra para nós, alertando para nos cuidarmos, principalmente com as más influências dentro da igreja, que é o joio. O reino dos céus, amados irmãos, olha que Jesus diz, é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas vejam o inimigo de nossas almas, como ele é astuto e invejoso. Enquanto aquele homem dormia, veio o inimigo de nossas almas e semeou o joio no meio do trigo, e se foi embora. Então, amados irmãos, quando aquele trigo brotou, formou espigas, o joio também apareceu. E esse homem, naquela época, sendo interrogado pela essa parábola de Jesus, por pessoas, mas se você não tinha semeado boas sementes, como que veio nascer esse joio? Aquelas pessoas falaram para ele. E falaram para ele, quer que ele tire esse joio do meio desse trigo? Olha que esse homem disse, não, porque se tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo.
Então vejam, amados irmãos, Jesus, através dessa parábola, nos transmite dizendo que o joio são os que pertencem principalmente ao inimigo de nossas almas e ao pecado, e querem colocar os maus sentimentos no coração de muitos. E Jesus mostra que devemos ter cuidado. Existem pessoas que agem a serviço do mal contra a vida daqueles que são principalmente de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E isso, amados irmãos, tem acontecido muito. Quantos que se deixaram se levar por muitos que influenciaram por maus costumes, por erros. Não, pode usar isso, pode fazer aquilo, faça isso, faça aquilo. E muitos se deixaram se levar por pequenininhas coisas. E muitas das vezes, amados irmãos, saíram da igreja, perderam a sua salvação por simples detalhes, que muitos falam simples pecados. Então, muito cuidado, fiquem atentos ao que fazem em sua vida, porque não é só as vestes, amados irmãos, a qual nós vemos na igreja, o nosso proceder, o nosso jeito de andar, ou seja, o nosso comportamento também prevalece muito na doutrina e disciplina, também o nosso comportamento com o que nós estamos vendo e compartilhando para a nossa vida. Nós devemos ter muito cuidado. E o irmão Aldo diz nessa mensagem aqui, devem se lembrar também que a Santa Borrosa e o Santo Irmão Aldo, eles muito lutaram para preservar a unidade da igreja, a fé em Jesus, nosso Senhor, e também na Mãe Maria Santíssima e em todos os santos. As reuniões da nossa igreja, amados irmãos, todos nós sabemos que elas são poderosas e muito santas, pois contam com a presença de santos poderosos, principalmente com a presença de Jesus, nosso Senhor, da Santa Borrosa, da Mãe Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, além de toda a unção do Espírito de Deus para abençoar, para santificar o seu povo. Porém, o que eles exigem de nós, amados irmãos, é algo tão simples. Exigem de nós que nós sejamos obedientes à doutrina e à disciplina que Jesus e a Santa Borrosa nos deram como princípios de regras de boas condutas para os verdadeiros filhos de Deus e do Consolador. Esperamos que todos os irmãos deem muito valor a esses ensinos e conselhos e que procurem ser principalmente muito obediente, para que possamos continuar com a graça protetora de Deus e dos seus santos sobre todos os nossos irmãos apostólicos fiéis. Lembrem-se de uma palavra que o Santo Irmão Aldo frisou certa vez numa mensagem do boletim, dizendo: a Igreja Apostólica, ela não mudou e nunca mudará. Então, amados irmãos, olha a mensagem que o Santo Irmão Aldo ele deixou para a nossa vida. Então, a nossa doutrina, amados irmãos, igual o Aldo diz ali, ela não tem que mudar, jamais. Igual muitos falam que a doutrina devia ser modificada e tantas outras coisas. Amados irmãos, a doutrina que Jesus deixou, que a Santa Borrosa deixou, ela é perfeita. Ela vem diretamente dos céus. E o que tem que mudar, amados irmãos, não é a doutrina e a disciplina, é nós que temos que mudar a nossa vida, o nosso proceder, o nosso jeito de viver. O que Deus deixou, amados irmãos, não podemos mudar. Lá em Tiago 1,13 diz claramente que Deus, amados irmãos, não muda de ideia, de vontade ou de natureza, uma vez que se colocou essas fontes, que é a doutrina e a disciplina de água da vida, para nossa mudança. Tudo que vem dele, olhe bem, é perfeito, é uma dádiva. Nós temos que colocar em nossos corações tudo que Deus nos ensinou sobre a disciplina, sobre a doutrina, que é para o nosso bem. Então hoje, na atualidade, nós podemos gritar, pular, que as leis de Deus, amados irmãos, elas não mudarão, elas ficarão intactas, porque foi Deus que colocou a doutrina e a disciplina. Vejam, amados irmãos, Deus, Ele é o próprio Criador
da disciplina. Ele mesmo sabe as regras de bom viver, porque nós, o povo apostólico, não podemos seguir a mesma regra que Deus fez. Então não adianta, amados irmãos, nós queremos mudar. Igual diz ali, pode gritar, pode pular, fazer o que quiser, que a doutrina, ela ficará intacta até o final. A disciplina, o irmão Aldo garantiu, palavras de um profeta. E olhem o que diz na mensagem aqui, ó, o que seria da nossa igreja sem Jesus nosso Senhor. Imagina o que seria da nossa igreja, amados irmãos, sem a Santa Vó Rosa. O que seria da nossa igreja sem o Santo Irmão Aldo? E com a sua aplicação da disciplina. E a disciplina hoje, na atualidade, amados irmãos, desde lá do passado, ela foi e teve que vir, foi por causa principalmente das pessoas desobedientes, que não querem seguir as leis de Deus e de Jesus. Então, amados irmãos, antes de finalizar a nossa reunião, temos outra mensagem também, a qual vamos meditar amanhã, que é um pedido do Santo Irmão Aldo, principalmente a união do povo apostólico. Amanhã nós meditaremos sobre essa mensagem. Uma coisa que eu digo aos irmãos, muito cuidado, muito cuidado. Lá no passado, muitos não obedeceram às regras de Jesus, dos profetas, muitos na época da Santa Vó Rosa, e hoje na atualidade, não estão obedecendo às ordens que o Santo Irmão Aldo implantou. E muitas das vezes, quando estão sofrendo em suas vidas, passando por lutas, provações, querem a ajuda dos céus. Como que o Santo Irmão Aldo, amados irmãos, a Santa Vó Rosa vai ajudar alguém que muitas das vezes foge das regras, que é tão simples, que ele deixou para nós, que é a doutrina e a disciplina. Então, amados irmãos, meditem em seus corações, guardem essa mensagem. Não sou eu que estou falando, é uma mensagem que o Santo Irmão Aldo deixou, é para o nosso bem, para a nossa vida, para que nós tenhamos sucesso. Quando eu digo sucesso espiritual com Deus, não é tão grandioso, amados irmãos, um dia nós recebermos o nosso galardão, saber que nós vamos subir ao céu sem mancha nenhuma, sem nenhum pecado, sem estarmos praticando as coisas erradas. Isso que é o mais importante em nossa vida, buscarmos hoje a nossa consagração, fazermos diferente, momento de renunciar de tudo e praticar o bem, que é a melhor coisa para a nossa vida. Amém. Antes de finalizar a nossa reunião, vamos ouvir, amados irmãos, um belíssimo hino. E eu peço aos irmãos que prestem muita atenção na letra desse hino, que é muito bonita. Onipotente Profeta.